Alô pessoal, aqui é o Marcelo Gleiser, bem-vindos a mais uma aula. Essa aula, se eu não me engano, é a nossa aula de número 5. E hoje a gente vai estar falando sobre uma questão absolutamente essencial da ciência, a origem da vida. Eu sempre falo que existem três perguntas fundamentais que a gente pode fazer sobre origens, né? A origem do universo, a origem da vida e a origem do consciente. Nas aulas passadas, nós tratamos um pouco da questão da origem do universo, a gente vai voltar a ela no futuro, mas hoje eu quero mudar de assunto e falar um pouco sobre o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre a origem da vida. E uma das coisas importantes nessa aula é justamente como que a gente, nós seres humanos, como que a gente se coloca em relação ao universo como um todo, dado que nós sabemos hoje sobre a vida na Terra e a falta de vida nos outros planetas do Sistema Solar. Okay? Então, as lições que a gente aprende aqui na Terra são super importantes para a gente tentar entender mais ou menos o que pode existir de vida fora do planeta Terra. Ok? E para vocês que nunca assistiram uma aula minha, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui fazendo um projeto em que eu me coloco à disposição de vocês online, de graça, para que vocês possam para que eu possa dividir um pouco do meu conhecimento com vocês de uma forma acessível, de uma forma que eu espero que seja leve e divertida. E depois das aulas vocês têm a oportunidade de me fazer perguntas direto, ok? Que é uma coisa que eu acho que é meio nova no YouTube, eu nunca vi isso, eu nunca vi nenhum outro cientista se prestando a isso, e eu faço isso com o maior prazer, porque eu acho que é fundamental a gente meio que cortar o intermediário aqui e ter a fonte de informação indo direto para as pessoas que querem essa informação, certo? Então, falem para os amigos, falem para a família, falem para os professores, para os alunos nas escolas, e vamos dividir isso, porque para mim isso é muito importante e eu espero que para vocês também seja. Ok, então vamos começar do começo. Estamos aqui com a nossa aula, eu chamei ela de O Cosmo, a Vida, o mapa da astrobiologia. Por que astrobiologia? Bem, porque essencialmente a astrobiologia é o estudo da vida no universo, ok? E, obviamente, como a gente só tem um ponto de dado aqui, que é a história da vida na Terra, muito do que a gente sabe sobre a vida, eu diria que praticamente tudo que a gente sabe sobre a vida depende do que a gente sabe sobre a vida aqui na Terra, tá? Então, uma coisa muito importante para a gente entender é o seguinte, que é muito difícil, como cientista, você especular muito malucamente, muito loucamente, sobre o que pode acontecer em outros lugares do universo. Então, o que a gente pode fazer como cientista é usar o que a gente sabe da vida aqui na Terra, da história da vida na Terra, que é o que a gente vai falar em detalhe hoje, e possivelmente numa segunda aula, dependendo de quanto tempo isso vai tomar. E, obviamente, quando vocês querem saber mais, vocês podem sempre ir no meu website, marcelogleiser.com, e ali vocês podem também ver o que eu estou fazendo fora esse projeto de aulas no YouTube, ok? Vamos lá, então, vamos começar. Bom, para começar, vocês que assistiram minhas aulas anteriores já viram isso, né? Isso daqui é o nosso mapa do que a gente sabe do universo, a história do universo, desde o misterioso Big Bang, né, o momento que deu início ao universo em que a gente vive hoje, até os dias de hoje, 13,8 bilhões de anos depois, em que nós temos aqui galáxias, estrelas, e em torno dessas estrelas nós temos planetas, né? Então, o que é muito, muito, muito importante nessa história toda para a gente hoje em particular é o seguinte, é que a gente sabe, olhando para os objetos, não só em torno da gente, mas para os objetos que estão mais distantes, mais longe, quanto mais longe um objeto está, mais para trás no tempo a gente está vendo o universo. Lembra que eu expliquei isso, né? Que o céu é como se fosse uma grande máquina do tempo, né? Quando a gente olha para um objeto no céu, a gente nunca está vendo ele no momento agora, a gente sempre está vendo ele no passado. Então, por exemplo, quando você olha para o Sol, você não está vendo o Sol agora, você está vendo o Sol 8 minutos atrás. Por que isso? Porque esse é o tempo que demora para a luz que é criada no Sol viajar 150 milhões de quilômetros, que é a distância entre o Sol e a Terra. Ok? Então, sempre que você olha para alguma coisa no céu, você está vendo ela no passado. Então, quanto mais distante o objeto, quer dizer, quanto mais tempo demorou para a luz viajar de lá até aqui, mais para o passado a gente está olhando. E o que a gente vê?
Bom, hoje a gente consegue observar objetos que estão a 10 bilhões de anos-luz de distância da gente, até mais do que isso, 13 bilhões de anos-luz de distância, ou seja, quase no começo do tempo. E o que a gente descobre é uma coisa muito importante, é que existiam os mesmos elementos químicos quando o universo era muito jovem. Então, a química era a mesma, e se a química era a mesma, pessoal, como vocês sabem, a física está por trás de todas as ciências, então a química é a mesma, a física também é a mesma. Ou seja, as leis da física e as leis da química são as mesmas por todo o universo, tanto no presente quanto no passado. Isso é muito, muito importante quando a gente quer falar sobre a origem da vida, porque afinal de contas, a vida, como eu vou explicar daqui a pouco com mais detalhes, é basicamente um processo bioquímico muito complexo. Ou seja, você tem um monte de reações químicas acontecendo. Então, se as reações químicas que acontecem aqui na Terra e que aconteceram aqui na Terra obedecem às mesmas leis da química, então, quando a gente vai para uma outra estrela, para um outro planeta, essencialmente, ou para uma outra lua, a gente está vendo que as leis da química são as mesmas, ou seja, a partir desse tipo de argumento, a vida não poderia ser apenas um fenômeno terrestre aqui da Terra, mas, em princípio, muito em princípio, como vocês vão ver, ela pode ser um fenômeno universal. Ou seja, ela pode estar acontecendo em outros pontos da nossa galáxia e ela pode estar acontecendo em outras galáxias pelo universo afora. Só para dar uma lembrada, para quem não viu as primeiras aulas, a gente vive numa galáxia chamada Via Láctea, né? Isso daí eu acho que a maioria das pessoas sabem. Essa Via Láctea tem em torno de 200 bilhões de estrelas, o Sol é uma dessas estrelas, certo? E dessas outras estrelas todas, praticamente nelas todas, podem existir planetas também. Ou seja, o número de mundos é gigantesco. Eu estou meio resfriado, então desculpe um pouco isso. O número de mundos é gigantesco e, por isso, a possibilidade de vida, já que as leis da física e as leis da química são as mesmas, não é zero. Ela é possível. Então, a grande questão que a gente pergunta hoje, e que, aliás, para ser sincero, essa não é uma pergunta nova, é uma pergunta muito antiga, é: será que nós estamos sozinhos no universo ou será que a vida é um fenômeno universal? E se a vida for um fenômeno universal, quão diferente ela pode ser em outros lugares com relação ao que a gente encontra aqui? Tá? Então, essa essencialmente é a ciência dos ETs. Okay? Então vamos a ela. Bom, primeiro, a gente tem que dividir a história do universo em 4 épocas, ok? Quais são as épocas? Primeiro, tinha só física, pessoal. Por que tinha só física? Porque você começa com o Big Bang e você tem que formar os primeiros elementos químicos, tipo o hidrogênio, o hélio e o lítio. E isso tudo só acontece nos primeiros minutos de existência do universo. Então, eu expliquei isso numa aula anterior, se não me engano, na aula 3, que o universo tem uma história em que ele era muito mais quente no início, e é a partir da expansão e do resfriamento do universo que vão surgindo os primeiros elementos químicos mais simples. O hidrogênio, né, que tem um próton no núcleo, o hélio, que tem 2 prótons no núcleo, o lítio, que tem 3 prótons no núcleo, e só. Ok? Todos os outros elementos químicos que aparecem na tabela periódica, e vocês sabem que existem 92 elementos químicos que aparecem naturalmente, todos eles são feitos nas estrelas. Então, sem elemento químico não tem química. Então, o que existia antes? Existia física. As leis da física que, aos poucos, a partir de aglomerados de hidrogênio que foram se concentrando, foram coalescendo e ficando cada vez mais densos, você começa a formar as primeiras estrelas, e é só então a partir dessas estrelas sendo formadas que você começa a ter os elementos químicos mais pesados. Então você tinha primeiro a era da física, que vai do Big Bang às primeiras estrelas, e quando surgiram as primeiras estrelas, nós hoje sabemos que as primeiras estrelas surgiram quando o universo tinha em torno de 100 milhões, 200 milhões de anos. Okay? Então pensa num relógio em que o Big Bang é o momento zero, okay? E o tempo vai passando, 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 e está se falando das primeiras estrelas surgindo quando o universo tinha 200 milhões de anos. Tá? Isso é importante, por quê? Porque foram essas estrelas que eram muito grandes,
E quando uma estrela é muito grande, ela vive pouco, tipo milhões de anos, e quando elas explodem, elas formam os elementos químicos mais pesados. Então, essa é a essência da origem da química. Okay? Ela vem das estrelas, os grandes alquimistas que transformam essencialmente o hidrogênio em todo o resto são as estrelas, algo que eu também expliquei nas primeiras aulas. Né? Depois, então, entra a era da química, que é quando você tem as primeiras estrelas formando também os primeiros sistemas planetários. Okay? O que você tem? Você tem os primeiros planetas girando em torno das estrelas, e esses planetas são ricos numa grande diversidade de elementos químicos. Cada planeta tem uma história diferente, cada planeta tem uma composição química diferente. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui para a Terra, né, lá no centro da Terra tem muito ferro e muito níquel. Quando você vai para Júpiter, que é um planeta gasoso, ele tem principalmente hidrogênio e hélio e poucos elementos mais pesados. Né? Então você tem, já no nosso sistema solar, você tem uma divisão muito importante entre os planetas rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Eles são muito diferentes, né? Mas todos eles têm uma combinação de elementos químicos que vem justamente dessas primeiras estrelas, ok? Então, a época da química é a época em que isso está acontecendo, e entre as estrelas você também tem vários gases, a gente chama de nuvens interestelares, certo? Nessas nuvens interestelares você também tem uma combinação diferente de elementos químicos, e por causa da radiação ultravioleta que as estrelas novinhas jorram para fora, você pode ter uma síntese de até moléculas complicadas. Então, o que é uma molécula? A molécula é uma combinação de vários átomos. Então, por exemplo, a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, né? O H2O, que todo mundo conhece. Mas você também tem outras moléculas, por exemplo, metano. Você tem 1 átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, então CH4. Amônia, você tem 1 de nitrogênio e 3 de hidrogênio, NH3, etc, etc. Então, mesmo no espaço, a partir da radiação que é emitida pelas estrelas jovens, você pode ter uma síntese de várias moléculas complicadas, ok? Então, não é só na Terra, não é só no laboratório que vão aparecendo moléculas, mas mesmo no espaço isso vai acontecendo, e essa é justamente a era da química. Depois dela vem a era biológica, ou seja, quando os planetas, pelo menos alguns deles, a gente sabe que pelo menos num deles, com certeza aqui na Terra, houve a origem da vida, ok? Então, essencialmente, a gente tem o que a gente chamaria de plataformas planetárias, porque não precisa ser só um planeta, uma lua também pode ter vida, né? Então, todas essas plataformas que estão girando em torno de uma estrela principal, que tem a química correta, em princípio, podem gerar vida. E a gente sabe que isso aconteceu aqui na Terra. A origem da vida na Terra, como eu vou falar daqui a pouquinho, é mais ou menos entre 3,5 e 3,8 bilhões de anos atrás, né? Então a gente sabe que pelo menos aqui na Terra, há mais ou menos entre 3 e 4 bilhões de anos, surgiu a vida. Ou seja, houve uma organização de várias reações químicas num volume pequeno, que obedece a certas propriedades que eu vou explicar daqui a pouco, que a gente pode chamar de viva. Ok? E, obviamente, também aqui na Terra, houve uma quarta época, eu chamaria da quarta era, e que é a era cognitiva, quando a vida não só existe, mas ela também é inteligente. Né? E a gente pode falar durante muito tempo, e eu espero discutir isso numa outra aula no futuro, o que é inteligência, como a gente define inteligência, e realmente essa é uma conversa extremamente longa, mas quando eu falo aqui de inteligência, eu não estou falando essencialmente só de golfinhos e baleias e cachorros e macacos e corvos, ou de inteligência coletiva como abelhas e formigas, mas eu estou falando de inteligência humana, ok? Ou seja, uma inteligência que não só é capaz de organizar o ambiente em torno para fazer certas coisas, tipo as formigas fazem lá a casinha delas e tal, e organizam a partir dessa casinha delas toda uma estrutura social, né?
mas eu estou falando de inteligência que é capaz de ir além disso e de criar instrumentos novos, tipo ferramentas complexas que podem então habilitar a espécie a modificar os elementos principais e criar coisas novas. Por exemplo, você pega o minério de ferro e transforma num carro. Isso é uma coisa que uma abelha, uma formiga, apesar de serem inteligentes, ou um golfinho ou um cachorro, certamente não podem fazer, né? Então eu estou falando desse tipo de inteligência, ok? Uma inteligência que é capaz de ter autoconsciência, saber que ela existe. Okay? E eu tenho um artigo aqui que eu resumo um pouco essas ideias que vocês podem consultar para quem estiver mais interessado em detalhes mais profundos sobre esse tema, ok? Bom, então vamos lá. Bom, a questão então é essa, né, pessoal? A gente olha para o universo e essa aqui é uma imagem absolutamente espetacular chamada Hubble Deep Field, ou seja, é uma imagem de campo profundo do telescópio espacial Hubble, diferente da que eu tinha mostrado antes. E vocês olham para isso aqui, não só é extremamente bela essa imagem, como cada um desses pontos ou desses borrões aqui é uma galáxia. Então você fala, caramba, tem um monte de galáxias aqui. Mas essas pequenininhas aqui, esses pontinhos menores, também são galáxias. Só que elas estão mais longe, então o telescópio não está resolvendo elas direito. Mas cada um desses pontos é uma galáxia e cada uma delas tem os seus bilhões de estrelas. Então a pergunta essencial é: esse universo em que a gente vive está cheio de vida ou não? E se está cheio de vida, que tipo de vida é essa? Ok? Essa é a pergunta que a gente quer entender. Ok? A gente quer saber se nós estamos sozinhos aqui, se nós somos super raros ou se nós somos parte de um universo que está cheio de vida. Ok. Somos exceção ou somos a regra? Tá? E para a gente entender a história da vida no universo, a gente precisa antes, obviamente, entender a história da vida na Terra, ok? Então, está aqui uma sequência de 4 imagens que rapidamente contam um pouco como que a Terra se formou, ok? Então, logo no iniciozinho, ou seja, a Terra formou mais ou menos há 4 bilhões 500 milhões de anos atrás, 4 bilhões 500 milhões de anos atrás, e no início era uma grande confusão. Eu falei um pouco sobre a formação dos planetas nas outras aulas, por isso, pessoal, que é importante assistir todas as aulas, ok? Porque existe uma sequência aqui. Eu tenho que supor que vocês já têm aquele conhecimento básico para eu não precisar ficar repetindo tudo sempre, senão a gente não avança, não é mesmo? É que nem um curso, né? Não dá para dar sempre a primeira aula, porque senão a gente não passa dela. Então, olha só, aqui você tem a Terra jovem. Vocês estão vendo um monte de detritos aqui. Pois é, isso daqui são asteroides, cometas que se chocam com a Terra continuamente. Então, nos primeiros, mais ou menos, 600 milhões de anos de vida da Terra, então desde a origem até 3 bilhões 900 milhões de anos, a Terra era um verdadeiro inferno. Grandes colisões acontecendo. Inclusive, uma delas, logo no início, em que a Terra, bebê ainda, colidiu com um planeta mais ou menos do tamanho de Marte, meio de raspão assim, é a atual explicação da origem da Lua. Então, a Lua veio da Terra, meio como a Eva sendo a costela do Adão, lembra disso, né? Na Bíblia, né? Falam que a Eva veio da costela do Adão, etc., né? Obviamente o Adão devia ter 3 costelas, não sei exatamente como é que funcionou isso, mas a ideia essencial aqui é que a Eva veio do Adão, a Lua veio da Terra também, ok? Como a gente sabe disso? Porque a gente foi até a Lua, a gente coletou minerais da Lua e a gente pode estudar a composição desses minerais e pode comparar com a composição mineral da Terra e a gente vê que existem muitas semelhanças, ok? Então, muito da Lua veio da Terra e também desses aglomerados aqui que estavam girando, era uma confusão, maior trânsito de pedrinha no início do sistema solar, ok? Aos poucos isso vai melhorando, mas vai melhorando porque você está tendo esses impactos todos. E, eventualmente, quando a Terra tinha em torno de 4 bilhões de anos, foi então esfriando. Você tem muita erupção vulcânica, né? Porque o centro, como vocês estão vendo aqui, era muito quente. E você começa a formar, então, uma atmosfera. Okay? Você começa a formar uma atmosfera e o que é muito importante, tinha muita água.
tá? Então, a gente não tem ainda uma explicação final para da onde veio toda a água que existe na Terra, né? Vocês sabem que 70% da superfície da Terra, essencialmente, é água, né? Da onde veio essa água toda? Muito provavelmente, a maior parte dessa água veio trazida por cometas. Os cometas são grandes bolas de gelo. E no início tinha tanta colisão com cometa que, quando batia um cometa, bum! Ele jogava toda essa água, a água evaporava, ia para a atmosfera, mas porque a Terra é suficientemente grande, tem gravidade para segurar esse vapor de água todo, ele condensava e eventualmente ele choveu, caiu da atmosfera e foram formados os primeiros oceanos. Então, quando a Terra tinha em torno de 3 bilhões e 800 milhões de anos, ela era essencialmente quase que toda coberta de oceanos. Era um planeta quase todo de água. Olha a Lua aqui. A Lua era gigantesca. Não, ela não era gigantesca. Ela estava mais próxima da gente, ok? Lembra quando eu falei que a Lua se formou na Terra? Pois é, a Lua se formou na Terra e, muito aos pouquinhos, devido ao movimento de rotação dela, ela está se afastando da Terra. Mas no início ela estava muito mais próxima, o que levava a fenômenos muito loucos. Por exemplo, lembra as marés, né? O fenômeno das marés, a maré cheia, a maré baixa? Pois é, eles são causados principalmente pela Lua e também pelo Sol, mas principalmente pela Lua. Pois é, quando a Lua estava muito próxima da Terra, as marés eram enormes, 50 metros, 60 metros. Imagina a água subir 50, 60 metros, tá? E a própria Terra também meio que se modificava de formato por causa dessa atração da Lua, ok? Então, lembrem-se disso. No início, a Terra era um planeta extremamente caótico, extremamente quente, com uma atmosfera densa, instável, e ainda sobrava um monte de pedrinhas que iam caindo também, esses meteoritos aqui todos, tá? Então, as coisas só se acalmaram em torno de 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. E o que aconteceu? Num espaço que a gente não tem exatamente certeza, mas é entre 3,8 bilhões de anos e 3,5 bilhões de anos, ou seja, mais ou menos 300 milhões de anos, as primeiras formas de vida surgiram. Tá? E a gente tem fósseis dessas formas de vida em alguns lugares da Terra. Por exemplo, lá na Austrália, na famosa Baía dos Tubarões, você tem o que eles chamam de estromatolitas, são as colônias de seres unicelulares que agora estão petrificadas, mas que eram seres vivos e eram provavelmente os primeiros seres vivos. Okay? Então, de alguma forma, entre isso aqui, um planeta cheio de água, que foi se acalmando, né, por causa da ausência dessas colisões todas, e isso aqui, a vida surgiu. Agora, essa história que eu estou contando para vocês é a história da vida aqui no planeta Terra. Outros planetas teriam outras histórias. Isso é uma coisa muito importante. Cada planeta, cada lua, você vai para Mercúrio, ele tem uma história. Você vai para Plutão, ele tem uma história. Você vai para Titã, uma das luas de Saturno, ela tem uma história. E assim por aí afora. Cada planeta do universo tem uma história diferente, ok? Então, a evolução da vida no planeta depende muito da história do planeta, ok? Então, vamos mencionar então isso, já falei, né? Os bombardeiros acalmaram quando tinha mais ou menos 3,9 bilhões de anos atrás, deveria ser BAA, eu esqueci de botar um aqui, é bilhões de anos atrás, a maré era muito grande e o próprio planeta pulsava. E essa então é a linha da vida na Terra, ok? A linha da vida sendo que a Terra se forma a partir desse aglomerado que eu já contei de matéria. Depois, a Lua se forma, está aqui, a tal colisão que eu mencionei, ok? E 3,9 bilhões de anos atrás nós temos o oceano e um pouquinho de crosta, mas principalmente oceanos. E é aqui que a vida então vai surgindo. Okay? E uma das coisas importantes para a gente aprender sobre a vida na Terra, e eu vou encerrar essa primeira aula aqui nesse momento, e a gente vai continuar
na semana que vem, logo antes do Natal, com a nossa segunda aula sobre a origem da vida, falando sobre coisas que a Terra tem que são raras, para a gente manter isso na cabeça. Então, olha só. Primeiro, a Terra tem uma lua muito grande. Tá? Então, alguns planetas não têm luas, outros planetas têm muitas luas, por exemplo, Júpiter tem mais de 60, tipo 64 luas, ok? A Terra tem uma lua, e é uma lua grande, relativamente falando. Por que isso é importante? Isso é importante porque a Terra é um planeta que gira em torno de si mesmo a um certo ângulo. Na verdade, esse ângulo é de 23 graus e meio, ok? E esse giro, que é chamado de precessão do equinócio, ok? Esse giro da Terra, ele é estabilizado pela Lua. E é justamente essa inclinação dessa rotação da Terra de 23 graus e meio que dá origem às estações do ano, ok? E também tem um clima estabilizado. Então é verdade que no decorrer da existência da Terra ela passou por várias fases. Você vai ter a fase da Terra gelada, da fase da Terra tropical, etc. Mas a variação de temperatura é controlada pela massa e pela proximidade da Lua. Se a gente não tivesse essa Lua, você não ia ter esse tipo de equilíbrio de temperatura e, muito provavelmente, a vida como a gente conhece hoje aqui seria impossível. Então, a existência da vida na Terra se dá em grande parte por causa da Lua, do tipo de Lua que a gente tem. A gente também tem esses planetas gasosos enormes do lado de fora, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando vem um cometa lá de longe, os cometas em geral surgem lá da periferia do sistema solar, e eles entram se aproximando do Sol. Esses planetas grandões são meio que uns aspiradores, eles pegam os cometas, entendeu? E com isso protegem a Terra, como se fosse um escudo protetor dos planetas internos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, para diminuir o número de colisões. Ainda bem, porque se você tem uma colisão com um cometa ou com um asteroide muito grande, o que acontece? Você pode extinguir a vida por completo, que é uma coisa que a gente vai falar na próxima aula. E também temos, então estou falando, a Lua Grande está aqui, ó, a Lua Grande estabiliza o ângulo de inclinação da Terra e, portanto, as estações. Os planetas externos protegem a gente tem um campo magnético, então esse interior da Terra, feito de ferro e de níquel, muito aquecido, a altíssimas pressões, girando, cria o que a gente chama de um fenômeno de dínamo. E esse fenômeno de dínamo cria um campo magnético. Então a Terra é como se fosse um grande ímã. Por isso que quando a gente usa a bússola, né, a bússola funciona. O que é uma bússola? É quando você tem aquele ponteirinho da bússola que se alinha com o campo magnético da Terra e aponta na direção norte magnética, certo? E por que isso é importante para a vida? Porque esse campo magnético também cria uma espécie de campo de força em torno da Terra. Então, quando vem partículas de radiação lá de longe do universo e entram na Terra, esse campo magnético cria esse escudo e essa radiação não chega até o chão e, portanto, não interfere com a vida. Caso contrário, a gente ia ter muito mais câncer, a gente não ia poder ter vida aqui, ok? Isso é fundamental. Esse campo magnético é fundamental. E a própria atmosfera, a camada de ozônio, também protege a gente contra a radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, tudo isso funciona para proteger a superfície da Terra contra partículas, contra a radiação, o que é fundamental para a vida. E, finalmente, a gente tem o que a gente chama das placas tectônicas, né? Os continentes da Terra, eles não ficam paradões assim, eles vão se mexendo e tal, meio que flutuando, né, na Terra. E esse movimento das placas tectônicas, tá? O movimento dos continentes, é essencial para regular a temperatura e para a reciclagem de gás carbônico, de CO2. Okay? Então a Terra não é um planeta qualquer. Não só ela está a uma distância do Sol, que permite que a água seja líquida. Se ela estivesse muito próxima, a água fervia, ia embora em vapor. Se ela estivesse muito longe, a água congelava, ia ficar tudo gelado, feito Antártica, né? Não só a água é líquida, como você tem essas propriedades todas que contribuem não só para que a vida surja, mas que a vida possa existir durante muito tempo. E como a gente vai ver na aula que vem, o fato da vida existir durante muito tempo é que permite
que ela vá se transformando aos poucos a partir do processo de evolução por seleção natural, da teoria da evolução de Darwin, para chegar eventualmente até a gente. Mas eu vou parar por aqui, pessoal, senão a aula fica muito longa e a gente vai continuar então com as perguntas logo agora a seguir. Então, vamos lá no meu canal, perguntas sobre a aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima!